Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar na presença maravilhosa dEle, engrandecer o santo nome dEle pela minha salvação, pelo sacrifício, pelo sangue derramado, pela grande misericórdia de Deus. Estou feliz por estar na presença de Deus, junto com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha casa. Pastor Fábio, Deus abençoe. É muito bom estar na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos ver o texto no 3, 1, 2, 3. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, e lhe questionou nestes termos: que faz aqui, Elias? Amém? Dê uma salva de palmas, todos só assim, por nome de Jesus. Querido, o tema que nós acabamos de ler agora é um tema muito relevante para os dias de hoje. Eu já preguei essa mensagem faz muito tempo e dei uma melhorada nesse esboço, trouxe aqui algumas novidades, algumas revelações novas, mas acho que alguns irmãos aqui da antiga devem se lembrar dessa mensagem, porque ela estava lá no meu acervo de mensagens. De vez em quando dou uma passada por lá e dou uma olhada para Deus poder falar comigo, e Deus tocou muito forte, pastor Fábio, em relação a essa mensagem, esse tema que nós vamos trazer nessa noite. Diga assim para o seu irmão: é hora de sair da caverna. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Deus. Queridos, caverna não é lugar de crente, amém? Apesar que os nômades, viviam, e até Israel mesmo foi considerado, por ser peregrino, como nômades, porque viviam peregrinando na terra. Mas a caverna aqui nesse contexto não era um lugar que Deus queria que o profeta ficasse. Então por isso que nessa noite a temática é essa: é hora de sair da caverna. Crente pode até passar pela caverna, mas ele não pode fazer moradia na caverna. Querido, esse texto retrata um quadro clínico muito ruim, pois Israel estava atravessando uma fase muito difícil, uma crise moral e espiritual. O rei nessa época era o rei Acabe, e esse eu posso dizer com propriedade que era o pior rei que existiu em Israel. Não houve outro rei como o rei Acabe. Ele casou com uma mulher imoral e cruel, a chamada Jezabel. É engraçado porque Elias, que está mergulhado no contexto de Acabe e Jezabel, ele é conhecido como o maior profeta, um dos maiores profetas, que tinha poder e autoridade, Teve muitos acontecimentos ali que Deus usou a vida de Elias para mostrar o poder e a capacidade que o profeta tinha de falar em nome de Deus, Ao passo que ele disse: não choverá, não vai cair uma gota de água sobre a minha palavra. É um profeta corajoso. Ele nem faz menção ali do nome do Senhor. Ele estava tão cheio de Deus, tão certo daquilo, que ele disse: não cairá uma só gota sobre a minha palavra. Então era um profeta ousado, poderoso. E após grandes vitórias espirituais, Elias se encontra dentro de uma caverna. Enfrentou Acabe, Jezabel, e enfrentou todos os profetas de Baal, e agora estava escondido dentro de uma caverna. Muitas vezes, depois de batalhas intensas, homens entram em cavernas emocionais e espirituais. Nós somos de carne e osso, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura, mas repito novamente: caverna não é lugar de crente. Amém ou não amém? Mas Deus faz uma pergunta poderosa para Elias: que fazes aqui, Elias? Que foi exatamente o texto que nós acabamos de ler. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Passou o quê? Somente uma noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Hoje Deus continua perguntando: por que você permanece escondido, preso e desanimado? É hora de sair da caverna. Amém? Para sair da caverna, eu estabeleci aqui 7 cavernas. Na verdade são 6 cavernas, porque a 7 é o triunfo de Elias. Mas 7 cavernas que nós precisamos sair em nome de Jesus. Você não pode ficar lá.
você até pode passar por lá como homem carnal, como um ser humano normal, você até pode passar por essas cavernas, pode ter vivido ou mesmo esteja vivendo agora, nesse exato momento. Mas a ideia que eu quero pontuar nessa noite é que esse não é o seu lugar, em nome de Jesus. Esse não é o seu lugar. Essas 6 cavernas que eu vou apresentar dentro do contexto que nós acabamos de ler, esse não é o lugar que Deus quer que você esteja. A primeira caverna está em 1 Reis 19:3. E assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Pode deixar no texto, Gabi, por favor. A primeira caverna é a caverna do medo. Essa foi a primeira caverna que Elias encarou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de feitos maravilhosos, depois de coisas extraordinárias que o profeta Elias tinha vivido, agora, depois de tudo que ele causou ali para o rei de Israel, ele recebe uma ameaça de uma mulher, Jezabel, que é a esposa de Acabe. E porque ele tinha matado todos os profetas, agora ele sofre a retaliação do rei de Israel, porque Acabe era o rei. Se Acabe dissesse para Jezabel: fica na sua aí, que quem está reinando sou eu, tudo estava em paz. Mas como Acabe era frouxo e não reinava coisa nenhuma, quem reinava era Jezabel, então era ela quem dava os comandos. E ela deu os comandos e ameaçou o profeta. E o profeta então se encontra agora na sua primeira caverna, a caverna do medo. O medo é importante, irmãos, mas se ele for exagerado, ele pode causar problemas na sua vida. O medo faz parte. O medo anda conosco. O próprio Jesus, ele teve uma expectação do medo ao chegar próximo da sua entrega, uma expectação do medo, uma sensação do medo. Mas esse medo não pode paralisar você, não pode te enfraquecer, não pode roubar a sua fé, não pode fazer com que você se esqueça de todos os milagres que você já viveu. Esse medo não pode fazer você ficar assim. Você pode ter um medo normal, mas ele não pode te paralisar. Esse medo não pode te enfraquecer. Esse medo não pode roubar a sua fé. Esse medo não pode fazer você se esquecer de todos os milagres que Deus fez na sua vida. Porque é esse domínio do medo que vai fazer com que você dê o passo que Deus espera que você dê. Então você não pode se esquecer. Ou você acha de verdade que Deus agora vai soltar a sua mão, ou você acha que aquele que começou a boa obra em você vai te abandonar agora. Ou será que o desafio que você está vivendo hoje é maior do que tudo que Deus já fez na sua vida? Você acha mesmo que o nosso Deus tem no seu histórico? Será que o nosso Deus tem no seu currículo abandonar homens e mulheres que foram fiéis a Ele até a morte? Não faz parte do caráter do nosso Deus. Ele não faz isso. Ele não tem costume de fazer isso. Um homem que enfrentou o fogo do céu agora fugia de uma ameaça humana. É isso, medo. O profeta Elias estava com medo, irmãos. Isso é completamente insano, você pensar que um homem daquele calibre pudesse ter medo de uma mulher, de uma ameaça. Ela fez só uma ameaça. O medo faz pessoas abandonarem ministérios, sonhos, chamados e propósitos. Faz, irmãos. Quantas pessoas diante de um desafio abandonaram tudo, porque entenderam exatamente que não tinha como avançar mais. O medo tomou conta e fez com que ela se paralisasse. Mas Deus não nos chamou para viver escondidos pelo medo. É hora de sair da caverna do medo. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. A segunda caverna, ainda nesse mesmo texto, nós podemos extrair daqui, a segunda caverna é a caverna da solidão. Elias, nesse contexto, ele se isolou, e o isolamento, ele é perigoso, irmãos. Por quê? Porque ele enfraquece a mente, ele alimenta pensamentos negativos e ele afasta também a comunhão. É isso, o isolamento, a solidão. Primeiro a caverna do medo e agora a caverna da solidão. Ao invés de Elias preferir a comunhão, ele simplesmente vai para a solidão.
E a solidão é perigosa. Há momentos que nós precisamos estar a sós com Deus, isso é verdade. Isso não é solidão, é um momento a sós com Deus. Agora, esse contexto da solidão é outra coisa. E o profeta, devido ao medo demasiado que ele estava vivendo naquele momento, ele também agora se aproxima da caverna da solidão. O inimigo gosta de trabalhar no isolamento. Ele é um psicólogo de alto nível. Quem permanece sozinho por muito tempo começa a perder forças espirituais. É assim ou não é, irmãos? Nós já vimos esse filme outra hora. A pessoa acaba escolhendo a solidão. Não, eu quero ficar aqui. E não responde uma mensagem, e não aparece mais, e a solidão vai tomando conta. E o inimigo vai trabalhando em cima dessa caverna solitária que você está, e vai te enfraquecendo, até fazer com que você fique esgotado, sem força nenhuma. Deus criou o corpo de Cristo para a comunhão e para o fortalecimento mútuo. É aqui, irmãos, que a gente se fortalece. Não adianta. Nós aprendemos muito na teologia sobre a importância do corpo, dos ministérios, dos membros. Se você arrancar agora mesmo o meu braço e deixar ele em cima do altar aqui, irmãos, ele vai apodrecer sozinho. Ele não consegue. Ele precisa do corpo. E se você adentrar essa caverna da solidão e ficar lá, você vai morrer lá. E não é o que Deus quer para a sua vida. Se envolva, esteja em comunhão. Pastor, mas está doendo, eu estou com muita insegurança, eu tenho muitos problemas. Mas essa caverna da solidão vai matar você. É hora de sair da caverna da solidão. Deus não te criou para estar em solidão. Deus criou você para estar em comunhão com a sua igreja. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Aqui em 1 Reis 19:4 nós temos a terceira caverna. Quanto a ele fez pelo deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé. Pode colocar outra versão, porque eu gosto da outra versão aí, que ele chama de zimbro, e pediu para si a morte. Disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. A caverna da autocomiseração. Essa é nossa companheira, irmãos. Essa é nossa essa de caminhada. Quem é que nunca teve um sentimento de autocomiseração? Profeta, o maior profeta da Bíblia. Essa é característica de alguém que estava com esse sentimento de autocomiseração. Elias começou a olhar apenas para a sua dor. É isso que a autocomiseração faz. Ela faz você olhar só para você, só para o seu interior. Você não enxerga mais nada além da sua dor. Ela distorce a visão, aumenta o sofrimento e faz a pessoa acreditar que ninguém entende. Quem já passou por isso? Ou já viu isso? Ninguém me entende, pastor, sabe? A minha dor é a maior, é certa que é a maior. Só Deus sabe o que eu estou passando. Ele fica nesse sentimento. Olha o que o profeta disse. Vamos ver se tem alguma semelhança com a gente. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Que desespero era esse do profeta Elias, depois de ter feito fogo cair do céu, tantas experiências maravilhosas. Isso é a graça de Deus, irmãos, para que possamos entender que nós não somos de ferro. Ninguém é de ferro não, irmãos. Nós sentimos dores e cansaço. Aqui está um homem dando prova que era um homem que tinha sentimentos, que era um homem que tinha emoções, que era um homem que era atingido também por fraquezas. Mas esse não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Esse não é o lugar que um crente saudável na presença de Deus esteja com um sentimento na caverna da autocomiseração, dizendo que a dor dele é maior, que tudo que ele passa é maior, que ninguém entende ele. Para com isso, querido. Isso não vai te ajudar. Vai fazer com que o seu barco venha naufragar. Você precisa sair da caverna da autocomiseração. Esse não é um sentimento bom para você. É hora de sair da caverna da autocomiseração. Glória a Deus, aleluia. Porque se resolvesse, Deus teria deixado ele lá, sim ou não? Deus não deixou, por quê? Porque não resolve. Não adianta, profeta, você falar: olha, já basta, toma a minha vida agora. Quem não curou assim, né? Que Deus me leve, eu não aguento mais. Eu já orei, irmãos. Me arranca dessa terra, Senhor. O céu é infinitamente melhor do que isso.
Por que nós temos que passar por tudo isso? Pode me levar, Senhor. Não, você vai ficar aí, é o lugar onde você tem que ficar. Você precisa aprender ainda, não está maduro ainda, não está do jeito que eu quero ainda. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, querido, é perfeita, é agradável. Mas não adianta. O profeta, se a gente olhar friamente, ele até tinha razões para pedir a morte, porque ele olhou para Israel e percebeu que estava tudo fora do lugar, que ele estava trabalhando sozinho. Sabe quando você olha para o seu departamento, você olha ali e você fala: o que está acontecendo? Manda uma mensagem, só um responde. Não é assim? É que eu não tenho essas carências, irmãos. Eu provoco, mas eu não tenho. Está tudo bem comigo, mas é chato. E você se sente sozinho. O que está acontecendo? Faz um ensaio, vem a meia dúzia. Prepara uma igreja toda para uma festa, vem meia dúzia de crianças. É chato isso. E o profeta estava mergulhado numa situação como essa. Ele olhou e percebeu que estava tudo fora do lugar. Eu estou trabalhando, estou dando a minha vida. Ou seja, eu tenho um ministério, eu tenho uma história. O que ele estava querendo dizer para Deus era isso: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu mereço a morte agora. E Deus, olhando para o profeta Elias, entendendo perfeitamente, mas não aceitando que ele permanecesse naquela caverna. Deus te entende, mas não aceita que você permaneça do jeito como você está. Há lugares melhores que Deus quer que você esteja, na presença maravilhosa dele, adorando e glorificando o nome do Senhor, dizendo que ele é bom, irmãos, causando confusão na vida das pessoas. Explica, pastor, é isso. O camarada está sofrendo, está com as mãos erguidas, adorando a Deus, e ninguém entende, irmãos. É o crente masoquista, está sofrendo e gosta do sofrimento. Não é, querido, é que ele entendeu que não adianta reclamar, não adianta ficar com esse sentimento de autocomiseração e chorando. Nós precisamos arregaçar as mangas e avançar. É um dia de cada vez, irmãos, é de glória em glória, e nós vamos avançando para a glória do nome do Senhor. Não adianta ficar com esse sentimento. Bendito seja o nome do Senhor. Esse não é o lugar que Deus quer que você esteja. É hora de sair da caverna da autocomiseração, a reclamação demasiada, o sentimento voltado para dentro, porque a pessoa que tem autocomiseração, é um problema muito sério isso na gente, porque quando a gente está ali sofrendo, você só acha que é só você, e não é verdade. Por isso que é importante estar na comunhão, porque quando você começa a trocar ideia, você percebe que o irmão está numa luta maior do que a sua. Aí você até esquece a sua e se junta com ele para orar junto com ele, porque ele está atravessando por um momento de dificuldade. Então, por isso que é uma etapa: sair da caverna do medo, sair da caverna da solidão, sabe? E vai avançando caverna por caverna. Você vai entender exatamente o que Deus quer de você, que você permaneça em comunhão com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em 1 Reis 19, ainda, Gabriel, 6 e o 7, nós temos mais uma caverna que precisa ser vencida. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor, essa expressão teofânica, tornou a segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. A quarta caverna é a caverna do desânimo. Elias estava cansado fisicamente e emocionalmente. É totalmente compreensível essa caverna do desânimo. Quem nunca passou desânimo ainda? Quem nunca pensou em desistir? Somos nós, irmãos. É o retrato claro da igreja, dos crentes. E está tudo bem até aí, mas eu vim aqui sempre num tom maior, para dizer que esse não é o lugar que Deus quer que você esteja. O crente pode até estar desanimado no momento, mas ele não pode ser um crente desanimado. Você entendeu a diferença? Ele pode viver um momento desanimado, pastor Fábio, mas ele não pode ser um crente desanimado a vida toda. Eu até aceito que você esteja uma semana desanimado, um mês desanimado, mas você não pode estar o tempo todo na presença de Deus desanimado. Elias não era um profeta desanimado, mas estava desanimado naquele momento. E mesmo estando desanimado naquele único momento que nós registramos na Bíblia, que nós vimos aqui, acabamos de ler, Deus ainda assim não queria que Elias estivesse nessa condição de desânimo.
porque não há razão. Para Deus, irmãos, tudo é funcional. Deus olha assim e olha para o ser humano e diz: você tem a mim, eu sou poderoso. Você tem tudo que você precisa. Eu sou a sua força, eu sou o baluarte, eu sou a segurança, eu sou a sua energia, eu sou tudo que você precisa. Não há razões para você ter desânimo. Eu estou aqui, eu sou o Paracleto, o amigo fiel, eu estou aqui incansavelmente com você. Não há razões para estar desanimado. Ou seja, Deus, Ele não lida muito bem com esse assunto, porque Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. E como é que eu vou estar desanimado? Deus tem dificuldade de entender esse tema com a gente, mas Ele nos entende no sentido de que sabe que nós somos de carne e osso, e que o desânimo faz parte. Ele estava fisicamente esgotado. Até os homens de Deus enfrentaram esgotamento, fadigas e crises emocionais, crises existenciais. Sofreram, irmãos, por conta do desânimo. Por isso Deus primeiro alimentou o profeta Elias. Por isso que Deus fortaleceu o profeta Elias. Por isso que Deus cuidou do profeta Elias naquele momento em que ele estava desanimado. Porque Deus manda um recado claro para o profeta no texto que nós acabamos de ler. Deus estava dizendo assim: eu não estou de acordo com o seu desânimo, você precisa se levantar. E ele come a primeira vez no verso 6, e ele volta a dormir novamente, porque estava demasiadamente desanimado, estava cansado, estava fadigado, irmãos. E na segunda vez Deus manda pão quente, pãozinho quentinho com água. E na segunda vez acorda o profeta, come e bebe, porque é longa a sua caminhada. Ou seja, eu não estou de acordo que você esteja desanimado. Eu não quero que você fique parado aí, embora há razões, e você já me apresentou todas elas. Eu te entendo, mas não há razões de parar agora. Não é hora de parar, irmãos. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. É hora de sair da caverna do desânimo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu podia até dizer assim, quem nunca teve desânimo, atira a primeira pedra. Você imagina um pastor aqui, irmãos, pregando e falando, dando ênfase para o desânimo. Sabe, irmãos, nós estamos aqui para encorajar vocês. O dever de todo pregador, de qualquer um que assume esse púlpito para pregar, ele tem essa missão de nos instigar a avançar, porque não existe caminho melhor, não existe Senhor melhor, não existe experiências melhores se não for com o Senhor, irmãos. O profeta Elias estava desanimado, mas o Senhor alimentou o profeta Elias e fez então que o profeta saísse do lugar onde ele estava e fosse até o monte Horebe. Deus não estava contente com a situação do profeta Elias. E é engraçado como você precisa entender o que você está passando e às vezes você não entende. Ao invés de você aproveitar o momento de crise existencial que você está tendo, um momento de desânimo, de caverna isolada, de solidão, de esgotamento, e aproveitar aquilo e ter experiências com Cristo, você simplesmente nega tudo isso. Fecha os olhos, fecha os ouvidos, até se torna insensível. Mas o profeta, com todas essas dificuldades que ele estava passando, ele estava sensível à vontade de Deus, porque Deus foi lá e falou com ele. Talvez você não esteja percebendo que você está na caverna e Deus está falando com você hoje. Esteja sensível à voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Deus não está contente que você esteja nessa caverna do desânimo, um dia após o outro, vezes após vezes, com os mesmos questionamentos, desanimado. Até quando você vai se alimentar desse cansaço, desse desânimo? É hora de se levantar, querido. É hora de sair dessa caverna do desânimo e avançar. Há ainda uma obra muito grande a realizar, ainda há uma longa caminhada. Foi o que ele disse para o profeta: ainda há uma longa caminhada. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em 1 Reis 19:9, nós temos a quinta caverna.
nós precisamos vencer. E ali entrou uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Eis que o quê? Que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que foi exatamente o texto de base para a nossa pregação. A pergunta, um texto muito conhecido, um tema muito usado por muitos pregadores, para atravessar vigílias aí, né, falando sobre esse tema. O que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta de Deus para Elias, como se Deus não soubesse, como se Deus não tivesse ideia do que estava acontecendo com o profeta Elias. Mas a pergunta, irmãos, é provocativa mesmo. Você já comeu pão? Eu já alimentei você, eu já fui o seu psicólogo, já te ouvi já, e você já desabafou e já falou tudo que estava passando. E ainda assim o profeta se encontra em uma situação difícil. A caverna representa exatamente o esconderijo, a fuga e a limitação. Elias entrou nela para se esconder da realidade. A caverna física, ela é real, ela existe. E foi por isso que o profeta Elias foi até o monte. Deus não pediu que ele entrasse em nenhuma caverna, querido. Ele foi até o monte Horebe, como qualquer bom crente faria naquela época, para orar e buscar a presença de Deus. E Elias simplesmente vai para dentro da caverna, contrariando talvez aquilo que Deus estava esperando que Elias fizesse. Ao invés dele se colocar ali de prontidão na caverna: eu estou aqui, Senhor, eu vim agradecer porque a caminhada será longa, porque o meu ministério ainda continua e ainda tenho muita coisa para fazer. Ele sobe até o monte Horebe, vai até a caverna e entra dentro da caverna. A caverna física, ela é real. Existem pessoas vivendo em cavernas emocionais, espirituais, familiares, ministeriais. Há muitas cavernas físicas, mas Deus não nos chamou para viver escondidos. Deus quer te ver, querido. Lugar de crente não é em caverna, não é escondendo, por mais real que seja o que você está passando. Deus não quer te encontrar fisicamente dentro de uma caverna. Deus não quer ver você preso a nada. Deus te chamou para a liberdade em Cristo Jesus. Você foi liberto, foi salvo. As algemas que estavam te prendendo, elas foram arrebentadas, foram estilhaçadas. Tudo que te oprimia, o Senhor arrancou da sua vida, e hoje habita o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. É hora de sair da caverna física em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele. Vocês batem palma e eu bebo água, que o negócio parece que o rio está secando aqui. A sexta caverna, aqui em Reis 19:10, o próximo versículo. E ele disse quem? Quem disse? Quem disse, irmãos? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Aqui era Elias ainda. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscaram a minha vida para tirarem. Elias ainda estava na caverna, mergulhado nos seus dilemas. A caverna agora é da reclamação. Pensa num tema que os crentes adoram: a tal da reclamação. Aleluia. Uma choradeira terrível. Só eu fiquei. Irmãos, nós somos tão dramáticos, né, com Deus. Acho que Deus olha assim, sabe, eu vejo Deus exatamente assim, um cutucando no outro. Olha lá, olha o teu filho lá. Só eu fiquei. Está bradando lá na montanha, está bradando dentro daquela caverna. Só eu fiquei, Senhor. Mataram todos os profetas, limparam tudo, não sobrou ninguém. Imagina Deus do céu olhando. Você está louco. Mas é isso que acontece, irmãos.
Elias acreditava estar sozinho, e o desânimo altera a percepção. Deus mostra depois que ainda havia mais 7.000 homens e mulheres que não se dobraram diante de Baal. 7.000, irmãos. E Elias tinha concepção exata que só tinha ficado ele. Da onde ele tirou isso? É a reclamação. A reclamação faz você ela altera a sua percepção do mundo real. A reclamação, ela tem uma tendência de exagerar, sabe? A reclamação é assim. O crente reclamão, pastor, é mais ou menos assim, no ramo que a gente trabalha. A gente saiu para trabalhar, e aí tá lá, deu 3, 4 horas da tarde ainda, tá aquela goteira, né? O crente reclamão, se você encontrar com ele, aí ele vai chegar e falar, aí você pergunta para ele, e aí? Porque a gente tem hábito, né? E aí, como é que tá? Tá uma benção aí? O crente reclama, vixe, eu não fiz foi nada hoje. Aí Deus olha, é o quê? Porque o reclamão, ele perde a percepção. O reclamão, ele tem a ideia de, ele aumenta mesmo. Quando estamos na caverna, exageramos problemas, minimizamos problemas e esquecemos que Deus está trabalhando. O reclamão, ele faz exatamente assim. Diferente daquele que não reclama, que é grato, o grato é diferente. Se você, irmãos, os meninos estão aqui que me conhecem, para ficar chorando, você não vai me encontrar. Às vezes eu estou ali, minguando. Mas estamos aí no Senhor, é bênção, Deus é bom demais, vamos para cima. Hoje está assim, mas vamos para cima, a gente não tem alternativa mais. Qual é a outra opção? É ficar reclamando? Sabe, onde passa só deixa reclamação. Quem é que quer um amigo reclamão? Você quer? Pode levar para casa. Eu não quero, não tenho interesse nenhum. Porque a pessoa reclamona, irmãos, aquele que reclama demais, demasiadamente. Você fazer comentários sobre uma situação, irmãos, é ser verdadeiro. Se eu perguntar para o pastor Fábio, aí, como é que está hoje? Pastor, está fraco, começamos cedo, até agora nada, mas Deus é bom. Você terminou dizendo que Deus é bom. Você não deu espaço só para reclamação, como se você tivesse, dizendo, olha, o problema de eu não ter sido abençoado é porque Deus decidiu não me abençoar. O que o profeta está dizendo aqui em trocadilhos é mais ou menos isso. Senhor, ficou só eu sozinho. Eu estava numa grande obra, uma obra enorme contra o império, porque na cabeça dele Jezabel foi o maior inimigo que ele já tinha encontrado. Uma mulher, irmãos, não menosprezando que era uma mulher, mas era só uma mulher. Só ela fez uma ameaça a ele, e ele estava vivendo esse problema, porque quando essa caverna da reclamação, quando a gente se junta com ela, a nossa percepção muda. Então a gente tem a tendência a exagerar os problemas. O camarada está só, você já viu aquela brincadeira? Tem até um videozinho que viralizou. Eu gosto de ver uns videozinhos de vez em quando para dar risada. Aí tá a mulher, eu não sei se é o contrário. Tá a mulher lá com febre de verdade, a mulher doente, ruim mesmo, e a mulher trabalhando e tocando a casa, fazendo tudo. E aí daqui a pouco, quando vai ver o cara tá todo enrolado no lençol, ela chega, tá na sala, o homem tá tremendo. O que está acontecendo? Estou doente, não estou bem. Aí vai medir a febre do homem. Quando vai olhar, ela olha assim, nossa, 36,5, você não está nem não. Aí, não, mas eu estou com febre, tremendo. Quer dizer, é exagerado. O negócio cresce, aumenta, porque está aqui, na nossa cabeça. Sabe, nós temos que mudar essa mentalidade da reclamação. Ela fica perseguindo a gente, irmãos. E o inimigo sabe que a reclamação, ela está aliada com a murmuração. São coisas diferentes, mas elas estão ali, pertinho uma da outra. Se você não tomar cuidado, a sua reclamação passa a ser uma murmuração, um ataque frontal a Deus. Por isso que você até pode fazer um questionamento. Irmãos, esse mês não foi fácil, mas Deus é fiel. A última palavra que precisa sair da sua boca é essa: Deus é bom, Ele é fiel, pastor. Foi um mês terrível, mas Deus é bom, pastor. Bendito seja o nome do Senhor. É hora de sair dessa caverna da reclamação. Não é esse o lugar que Deus quer que você esteja. Pare de reclamar nessa noite, em nome de Jesus. Saia do teu lugar e comece a andar na presença maravilhosa de Jesus. Amém ou não amém? A última caverna está no versículo 11 e o 12. A caverna da experiência com Deus. Depois dele reclamar com Deus ali, falar que só tinha ele, Deus respondeu ao profeta, dizendo a ele que ele não estava sozinho, para ele parar de reclamar, porque ainda tinha mais 7.000 homens. Imagina o queixo dele caindo
dentro daquela caverna. Quando ele ouve Deus falando: pois é, filho, ainda tem 7.000, tá? Para você que achava que estava morrendo aí sozinho, tem mais 7.000 que está lá buscando a minha presença, e você está dentro de um buraco, dentro de uma caverna aí, reclamando da vida. Imagina só o queixo do profeta Elias. O bom, irmãos, é que Deus é maravilhoso, Ele nos entende, amém ou não amém? Ele sabe das nossas fraquezas, só Ele para conhecer a gente. Mas imagina Deus olhando para o profeta, e agora Deus respondendo o profeta, e o profeta com o queixo aqui, ó. Rapaz, eu estava reclamando, eu achei que só estava eu. E Deus dizendo: pois é, tem mais 7.000. Você achou que era o último biscoitinho fiel de Deus? Você não é. Tem muitos aí ainda que estão na minha presença e estão fazendo a obra de Deus. Aqui no verso 11, vamos ver todos juntos o 11 e o 12. 1, 2, 3 e... Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as tenhas. Que vento é esse? Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. O 12. E depois do terremoto, fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aplauda o Senhor em si. Já que o profeta estava na caverna, então Deus vai até a caverna e continua falando com o homem, para mostrar exatamente a sua misericórdia, a sua bondade, o seu interesse em salvar o homem e não se conformar com a condição de um homem que conhece a palavra de Deus e está enfraquecido, está cansado. Deus não está de acordo com isso. Deus não está satisfeito com a nossa condição. Essas cavernas todas que nós adentramos e ficamos lá e queremos fazer morada. Então Deus vai agora e faz com que Elias tenha a maior experiência que ele já teve, na minha humilde opinião. O vento representa a força. Você viu que o vento fez com que as penhas, as rochas se quebrassem. Você tem noção do que é isso? Elias presenciou esse vento passando e fazendo com que aquela rocha se estremecesse todinha e começasse a soltar pedaços de rocha caindo. E Elias estava lá. Eu imagino que na condição que ele estava ali fragilizado emocionalmente, ele teve medo ainda mais. Deus ali assoprando, e Elias assim, tremendo. Esse é o Deus que está com você. É como se Deus estivesse dizendo para ele: esse é o Deus que está com você, Elias. E você enfornado dentro dessa caverna. Não importa se era uma noite só, Elias. Tem gente que está há muito mais tempo. O terremoto representa o abalo, o fogo representa a manifestação, mas Deus não estava nessas manifestações. Deus fez com que elas acontecessem, mas Ele não estava lá. Ele permitiu, Ele startou para que o profeta Elias pudesse perceber que existem razões e razões, existem meios e meios de Deus falar conosco. E em quarto lugar, uma voz calma e suave, e Deus falou no silêncio. Nem sempre Deus falará no extraordinário. É maravilhoso, irmãos, ver Deus falando, e como Deus fala conosco, e como Deus se direciona a nós. Mas nós não temos que fazer disso uma regra. Toda vez tem que ser no vento, no fogo, na tempestade, na trovoada. Deus mostra para o profeta que conhecia o poder de Deus, que conhecia o fogo de Deus. Ele falou: Elias, eu também falo na suavidade, na tranquilidade. Às vezes ele fala na quietude, no secreto, no silêncio da alma. Lembra o profeta dizendo: por que te abate, ó minha alma? Espera em Deus, lá no silêncio da alma do indivíduo gemendo, e Deus está falando com ele lá. O que precisa acontecer na nossa vida é que nós precisamos aumentar a nossa sensibilidade. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em... e o teu pai que vem em secreto te recompensará. É no secreto. Às vezes você está achando que não tem nenhum valor. Às vezes você minimiza o seu quarto, o seu momento com Deus. Não, tem que ser lá, eu gosto é do fogo.
Todos nós gostamos do fogo, irmãos. Mas há momentos e momentos, há lugares e lugares. Deus mostrou para o profeta totalmente num contexto diferente. Foi na suavidade. A caverna não era um destino final de Elias. Não era. Era apenas um lugar que Deus estava tratando com o profeta. Deus não quer fazer da caverna que você está uma moradia, e você está fazendo. Você está fazendo do lugar que Deus permitiu que você estivesse, essa caverna, você está fazendo com que esse lugar se torne a sua moradia. E é disso que se trata nesta noite. Deus não quer que você faça dessa caverna a sua moradia. Você tem casa, e a presença do Senhor é entre os irmãos com comunhão. Saia dessa caverna em nome de Jesus. Era apenas um lugar de tratamento. Deus ainda tinha missão, propósito, unção e um futuro incrível para Elias, pois depois dessa visita Elias volta e vai fazer tudo aquilo que Deus tinha estabelecido que ele fizesse. Ele foi então cumprir a vontade de Deus. Ou seja, então Deus não queria que fosse o fim do profeta Elias. Era Elias que embarcou nessa jornada, nessa caverna. Foi ele que adentrou esta caverna, e Deus foi lá e resgatou ele da caverna. Deus teve que sair do lugar onde ele estava para resgatar um homem que já tinha vivido experiências com Deus, por amor a ele. Bendito seja o nome do Senhor. E por amor ao Senhor, por amor à sua alma, o Senhor está aqui nessa noite também, para arrancar você dessa caverna. Quem entra na caverna com Deus sai transformado, irmãos. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Quem entra na caverna com Deus não sai derrotado, sai transformado. Creia nisso em nome de Jesus. Não era o lugar que Deus queria que você estivesse, mas já que você entrou, Deus veio nesta noite resgatar, te arrancar dessa caverna, fazer com que você venha para a luz. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não está satisfeito. Aqui em Mateus 11, 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, eu vos aliviarei. Se você está oprimido em uma dessas cavernas, Deus está falando com você. Ele quer trazer alívio para você nessa noite. Receba em nome de Jesus. Romanos 8, 28, para terminar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, até a caverna cooperou para que o propósito de Deus se cumprisse na vida do profeta Elias. Então não venha me dizer que o cenário em que você está vivendo está matando você, porque isso vai contribuir para o seu processo, para que você saia daí fortificado e fortalecida. Não faça desse cenário um cenário de destruição para a sua vida, porque Deus trabalha mesmo em caverna, mesmo em lugares escuros. Deus trabalha lá, e Deus trabalhou. É hora de sair dessa caverna. O que você tinha para aprender, você já aprendeu, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os olhos nessa noite, e nesse 1 minuto de oração eu quero que você ore em nome de Jesus, e você vai dizer a Ele repetidas vezes, se você puder, que você quer sair dessa caverna hoje em nome de Jesus, que esse não é o lugar que Deus tem para você. O que você tinha para aprender, você já aprendeu. O que você tinha para ter de experiências nessa caverna, você já teve. É hora de sair. Ainda há uma longa caminhada, ainda há uma obra que Deus quer realizar na sua vida. E Deus não faz obra na vida de ninguém dentro da caverna. A Bíblia diz que os discípulos foram enviados de 2 em 2, e eles saíram aldeia por aldeia, pregando e anunciando as grandezas daquele que tirou a gente das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles saíram dando testemunho, fazendo curas, milagres extraordinários. Deus quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Deus quer usar o seu testemunho para salvar outras vidas. Saia dessa caverna nessa noite, em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, para que o teu povo seja resgatado, para que essa caverna se finde hoje, em nome de Jesus, Pai. Que simplesmente entre agora, Senhor, simplesmente como se fosse um acervo de experiências com Deus. Esse momento de caverna, Pai, vai ficar registrado tão somente. Esse não será mais o lugar onde o teu filho vai viver, porque o Senhor chama ele para a luz.
para a presença maravilhosa do Eterno, daquele que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder da fé. Saia dessa caverna nessa noite, em nome de Jesus, e ande, saia, assim como ele disse para Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, ele disse para Lázaro: Lázaro, saia para fora, não é o seu lugar, Lázaro, saia. E Lázaro já estava 4 dias morto na presença do Senhor, 4 dias, e Jesus estava naquelas regiões. Querido, não é o seu fim. Jesus vai até você nessa noite, como foi até Lázaro, e te chama para que você saia para fora. A pedra já foi removida, você só precisa sair dessa caverna, você só precisa sair desse túmulo e viver aquilo que Deus reservou para você. Assim nós oramos, certos de que Deus fará esta obra e o nome dele será glorificado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor essa noite.